Minha esposa me disse para cozinhar para mim mesmo depois de um turno de 16 horas. Acho que finalmente estou vendo a verdade sobre meu casamento. Meu nome é Carlos, tenho 35 anos, e estou casado com Marina há 4 anos. Ela tem 2 filhos de um relacionamento anterior, Lucas, de 12 anos, e Isabela, de 9. Trabalho como engenheiro de campo para uma empresa de energia solar, o que significa dias longos percorrendo obras em construção e às vezes chamadas de emergência que me mantêm fora de casa até às 22 horas ou 23 horas. Quando Marina e eu começamos a namorar há 6 anos, as coisas eram completamente diferentes. Ela trabalhava como gerente de vendas em uma concessionária de carros e dividíamos todas as despesas meio a meio. Jantávamos fora, revezávamos quem cozinhava, éramos verdadeiros parceiros em tudo. O ex-marido dela era um completo irresponsável, nunca pagava pensão alimentícia regularmente, mal visitava as crianças. Eu entrei na vida deles porque quis, porque me importava, não porque alguém esperava isso de mim. Depois que nos casamos, Marina decidiu reduzir a carga de trabalho para se tornar consultora autônoma, assim poderia estar mais presente para Lucas e Isabela. Fazia todo sentido para mim, as crianças já tinham passado por instabilidade suficiente. Disse a ela que eu poderia arcar com as despesas enquanto ela se estabelecia trabalhando de casa. Ontem foi um daqueles dias brutais que me lembram porque recebo bem para fazer esse trabalho. Falha no sistema de 3 usinas solares diferentes pelo interior do estado, e passei 16 horas subindo em torres, cravei através de salas de equipamentos e diagnosticando problemas sob um sol de 40 graus. Só terminei às 22h30. Cheguei em casa completamente exausto, o uniforme encharcado de suor, os joelhos arranhados de me arrastar por espaços apertados, e não tinha comido nada desde o almoço ao meio-dia. Quando entrei na cozinha, vi Marina guardando os pratos do jantar. As crianças já estavam em seus quartos. Abri a geladeira procurando sobras ou algo rápido para esquentar, mas não havia nada. Perguntei a Marina se havia sobrado alguma coisa do jantar e ela nem levantou os olhos dos pratos, apenas disse: "Você é adulto, se vira para cozinhar." Fiquei parado ali por um minuto, sem ter certeza se tinha ouvido direito. Perguntei o que ela quis dizer e ela se virou com uma expressão irritada. "Eu fiz jantar para as crianças às 6, disse ela. "Você não estava aqui." "Não estou administrando um restaurante onde as pessoas podem simplesmente aparecer a qualquer hora e esperar que a comida esteja pronta." Tentei explicar que estava trabalhando desde as 6 horas da manhã e não podia controlar quando as chamadas de emergência terminavam, mas ela apenas deu de ombros e disse: "Essa foi sua escolha. As crianças e eu temos nossa rotina." "Minha escolha?" Perguntei se ela achava que eu tinha escolhido trabalhar 16 horas. Ela me olhou como se eu estivesse sendo irracional. "Você escolheu esse emprego. Você escolheu aceitar as horas extras. Não espere que eu reorganize toda a minha noite porque você não consegue administrar sua agenda." Quis apontar que minha escolha de trabalhar horas extras é o que paga por esta casa, pelo equipamento de futebol do Lucas, pelos materiais de arte da Isabela, pelo carro que Marina dirige. Mas estava cansado demais para brigar. Acabei fazendo um sanduíche de pasta de amendoim e fui dormir. Mas não consigo parar de pensar em como ela disse isso. Não apenas as palavras, mas a maneira como me olhou, como se eu fosse algum colega de quarto aleatório pedindo favores em vez de seu marido chegando do trabalho. Eu pago a hipoteca, as contas de luz, os financiamentos do carro e a maior parte das compras do supermercado. Marina faz trabalho freelance de design gráfico talvez 15 a 20 horas por semana, trazendo cerca de R$ 2.000 a R$ 2.500 por mês. Nunca reclamei de sustentar a família porque achei que era isso que parceiros fazem. Mas ultimamente estou me perguntando se sou realmente seu parceiro ou apenas o cara que paga as contas enquanto ela vive sua vida com os filhos dela. Não me entendam mal, eu amo Lucas e Isabela. São crianças ótimas e sempre tentei ser um bom padrasto. Mas às vezes sinto que sou mais como um tio conveniente do que um membro da família. No mês passado, a mãe da Marina veio nos visitar por uma semana. Todas as noites no jantar eram Marina, a mãe dela, Lucas e Isabela conversando sobre escola, fofocas da família, planos de fim de semana. Eu ficava sentado lá comendo e ocasionalmente alguém perguntava como estava o trabalho, mas na maior parte do tempo me sentia como ruído de fundo. Uma noite, a mãe da Marina estava mostrando fotos de quando Marina era criança e disse: "Olhe como Isabela se parece com você nessa idade." Então ela olhou para mim e disse: "Você consegue ver a semelhança familiar, não consegue, Carlos?" Como se eu fosse um vizinho admirando as fotos da família em vez de alguém que mora com eles todos os dias. Estou exagerando? É irracional esperar que minha esposa me guarde jantar depois de um longo dia de trabalho? Ou pelo menos me trate como se ficasse feliz em me ver quando chego em casa? Fico pensando no casamento dos meus pais. Papai trabalhava na construção civil, às vezes 12 horas por dia, e mamãe sempre garantia que houvesse um prato esperando por ele. Não porque ela era serva dele, mas porque eu amava e queria cuidar dele. Era assim que eu pensava que o casamento deveria ser. Na semana passada, algo aconteceu que me fez questionar ainda mais as coisas.
Cheguei em casa e encontrei Lucas lutando com o dever de matemática na mesa da cozinha. Marina estava bem ali no laptop, provavelmente trabalhando em algum projeto de design. Normalmente eu ajudo, mas dessa vez apenas disse para ele pedir ajuda à mãe porque ela estava disponível e eu estava cansado do trabalho. Marina levantou os olhos bruscamente e disse: eu estou trabalhando. Eu também trabalhei o dia todo, respondi. Lucas pareceu confuso e Marina acabou ajudando ele, mas me lançou um olhar irritado como se eu estivesse sendo irracional. Ontem à noite, Marina mencionou que estava levando as crianças para ver um novo filme de super-herói. No passado, eu teria perguntado se poderia participar ou sugerido que fizéssemos uma noite em família. Desta vez, apenas disse legal e fiz meus próprios planos para jantar e beber com meu colega de trabalho Ricardo. Não saía com Ricardo há meses porque sempre me sentia culpado por não estar em casa com a família. Descobri que ele estava se perguntando por que eu tinha sumido. Quando cheguei em casa por volta das 21 horas, Marina perguntou onde eu estava com um tom cortante na voz. Disse que estava com Ricardo e ela respondeu: você não pensou em perguntar se queríamos fazer algo em família hoje à noite? Lembrei a ela que ela já tinha feito planos sem me perguntar e ela ficou confusa e disse que era diferente. Estou começando a perceber um padrão aqui. Marina fica perfeitamente bem comigo cuidando de mim mesmo quando se trata de coisas que ela não quer fazer, como garantir que eu seja alimentado ou incluído nas atividades familiares. Mas no momento em que minha independência afeta a conveniência dela, como quando Lucas pediu ajuda com o dever de casa e eu não estava automaticamente disponível, de repente estou sendo irracional. Verifiquei nossa conta bancária conjunta ontem. Nos últimos 3 meses, Marina gastou R$ 3.500 em roupas e entretenimento para ela e as crianças. Enquanto isso, não consigo me lembrar da última vez que comprei algo para mim que não fosse relacionado ao trabalho. No fim de semana passado, percebi que precisava de botas de trabalho novas. Mencionei para Marina e ela disse: isso é uma despesa de trabalho, certo? Sua empresa deveria pagar isso. Quando expliquei que eles nos dão um subsídio anual que eu já tinha usado em outros equipamentos de segurança, ela apenas deu de ombros e disse: bem, você vai descobrir um jeito. Mas quando Isabela queria aquele cavalete de arte, Marina não hesitou em usar nossa conta conjunta. Quando Lucas precisava de chuteiras novas de futebol, ela comprou as caras sem perguntar. O corte de cabelo dela no mês passado custou R$ 320 e ela não mencionou até eu ver a cobrança. Não estou bravo por sustentar minha família financeiramente. Essa não é a questão. A questão é que aparentemente sou apenas um membro desta família quando é hora de pagar por algo. Eu amo Lucas e Isabela. São boas crianças e nada disso é culpa deles. Mas estou começando a perceber que Marina montou uma casa onde ela e seus filhos são a família e eu sou apenas o cara que financia a vida deles enquanto ocasionalmente tem permissão para participar. Esta manhã, acordei e Marina já estava na cozinha fazendo o café da manhã para as crianças. Pancaques, ovos mexidos, suco de laranja fresco, o tipo de café da manhã elaborado que ela costumava fazer para todos nós nos primeiros dias do nosso casamento. Mas desta vez havia apenas 3 pratos na mesa. Bom dia, disse ela sem me olhar. Bom dia, respondi, dirigindo-me à cafeteira. As crianças têm futebol hoje às 10 horas, ela disse casualmente. Vamos almoçar fora depois. Notei que ela disse vamos, ela e as crianças. Não, nós, incluindo eu. Certo, disse eu, enchendo minha caneca. Acho que vou usar o dia para colocar alguns projetos da casa em dia. Marina deu de ombros como se fosse relevante para ela de qualquer maneira. Enquanto tomava meu café, observei a dinâmica familiar se desenrolar ao meu redor. Lucas contando sobre o teste de ciências que tinha na segunda-feira, Isabela mostrando um desenho que havia feito. Marina envolvida, fazendo perguntas, rindo das piadas deles. Era uma cena familiar calorosa e amorosa. E eu estava de pé na periferia como um espectador. Não é que Marina seja deliberadamente cruel ou que as crianças me excluam intencionalmente. É mais sutil que isso. É o fato de que quando fazem planos, não pensam automaticamente em me incluir. É como Marina fala sobre nós quando se refere a ela e às crianças, mas você quando se refere a mim. É como me sinto mais como um inquilino que paga as contas do que como um membro da família. Depois que eles saíram para o futebol, sentei na minha própria sala de estar e realmente olhei ao redor. As fotos nas paredes são principalmente de Marina e as crianças, ou as crianças sozinhas. Há algumas fotos de casamento de nós dois, mas são superadas em número por uma margem significativa. A decoração reflete os gostos de Marina. Os livros nas estantes são dela e das crianças. Até os canais de TV programados são os favoritos deles. Quando foi a última vez que alguém me perguntou o que eu queria assistir? Quando foi a última vez que Marina perguntou sobre meus interesses, meus hobbies, meus sonhos? Sinto que me tornei invisível na minha própria casa. Liguei para minha irmã Ana hoje de manhã. Ela sempre foi uma boa ouvinte e precisava falar com alguém sobre isso. Carlos, ela disse depois que expliquei a situação, isso não soa como um casamento.
Soa como você é um provedor de pensão alimentícia que mora na casa. Suas palavras me atingiram como um soco no estômago porque eram muito precisas. Você se lembra de como Marina costumava ser quando vocês estavam namorando? Ana continuou. Ela costumava perguntar sobre seu dia, seus projetos, seus amigos. Vocês costumavam fazer coisas juntos que você gostava também. O que aconteceu com isso? Pensei nisso. Quando foi a última vez que Marina demonstrou interesse genuíno na minha vida além de quanto dinheiro eu estava trazendo? Quando foi a última vez que ela sugeriu fazermos algo que eu gostaria? Quando foi a última vez que ela me tocou afetuosamente sem estar pedindo algo? Ana, disse eu, acho que me tornei um estranho no meu próprio casamento. Talvez seja a hora de você conversar com ela sobre isso, Ana sugeriu gentilmente. Mas Carlos, você precisa estar preparado para a possibilidade de que ela não veja o problema da mesma forma que você. Depois que desliguei, passei o resto da manhã de sábado organizando minha oficina no porão, um espaço que Marina raramente visita. É o único lugar da casa que realmente parece meu. Minhas ferramentas, meus projetos de marcenaria, fotos dos meus pais que não combinam com a decoração lá em cima. Estava lixando uma mesa que estava restaurando quando ouvi eles chegarem. Vozes animadas no andar de cima, Marina perguntando às crianças sobre o jogo, Isabela contando sobre o gol que quase fez. Subi para cumprimentá-los. Oi pessoal, como foi o futebol? Perguntei. Foi incrível. Lucas disse animadamente. Ganhamos de 3-1 e o treinador disse que meu passe foi perfeito. Isso é fantástico, campeão, respondi, bagunçando o cabelo dele. Marina estava tirando as chuteiras das crianças, meio distraída. Vamos tomar banho e depois decidir o que fazer para o almoço, ela disse às crianças, depois olhou para mim. Você já comeu? A maneira como ela perguntou, como se fosse uma consideração posterior, como se estivesse sendo educada com um hóspede. Ainda não, respondi. Ok, ela disse, sem estender um convite ou sugerir que eu me juntasse a eles para o almoço. As crianças subiram correndo e Marina começou a dobrar as roupas que estavam sobre o sofá. Roupas das crianças e dela. Nenhuma minha. Marina, comecei, podemos conversar? Ela continuou dobrando sem me olhar. Sobre o quê? Sobre nós. Sobre como as coisas têm estado. Agora ela parou e me olhou. O que você quer dizer? Respirei fundo. Sinto que estamos vivendo vidas separadas. Como se você e as crianças fossem uma família e eu fosse apenas. Sei lá, alguém que mora aqui. Marina franziu a testa. Isso é ridículo, Carlos. Você é parte desta família. Sou mesmo? Quando vocês fazem planos, alguém pensa em me incluir. Quando vocês decidem o que jantar, alguém pergunta o que eu gostaria. Quando você gasta dinheiro da nossa conta conjunta, você considera se eu poderia precisar de algo. Você está sendo dramático, ela disse, voltando a dobrar as roupas. Só porque você tem que cozinhar para si mesmo algumas vezes não significa que você é excluído. Não é só sobre cozinhar, Marina. É sobre a maneira como você me trata. Como se eu fosse uma inconveniência quando preciso de algo, mas uma necessidade quando você precisa de dinheiro. Ela jogou a camisa que estava dobrando no sofá. Não posso acreditar que você está dizendo isso. Eu trabalho também, você sabe. Eu cuido desta casa, cuido das crianças, administro tudo aqui enquanto você está no trabalho. E eu sou grato por isso, disse eu. Mas Marina, quando foi a última vez que você perguntou como foi meu dia e realmente ouviu a resposta? Quando foi a última vez que você demonstrou que se importa comigo como pessoa, não apenas como provedor? Ela ficou em silêncio por um longo momento. Pude ver nas expressões do rosto dela que estava tentando encontrar exemplos, mas não conseguia. Eu me importo com você. Ela disse finalmente, mas soou defensiva. Como? Me mostre como. Eu mantenho a casa arrumada para você. Cuido para que você tenha roupas limpas. Estou aqui quando você chega em casa. Marina, essas são tarefas domésticas. Não são demonstrações de amor ou cuidado especificamente para mim. Você faria essas coisas mesmo se eu fosse apenas um inquilino pagando aluguel? Ela se sentou pesadamente no sofá. Não sei o que você quer de mim, Carlos. Quero me sentir como seu marido, não como seu financiador. Quero sentir que você fica feliz em me ver quando chego em casa. Quero sentir que meus sentimentos e necessidades importam para você. Seus sentimentos importam, ela disse, mas sem convicção. Então por que, quando eu disse que estava magoado por você me dizer para cozinhar para mim mesmo depois de um dia de 16 horas de trabalho, você disse que eu estava sendo dramático? Por que meus sentimentos só parecem importar quando está em jogo algo que você quer? Marina ficou quieta novamente. Pude ouvir as crianças brincando lá em cima, suas vozes alegres contrastando com a tensão na sala.
Talvez, ela disse lentamente, eu tenha me acostumado demais. Talvez eu tenha parado de perceber. Perceber o quê? Que você precisa se sentir apreciado também. Era um começo, mas ainda soava como se ela estivesse reconhecendo um problema de gestão doméstica, não uma falha fundamental na maneira como ela me via. Marina, eu não preciso apenas me sentir apreciado. Preciso me sentir amado. Preciso me sentir como se você realmente quisesse estar casada comigo, não apenas com minha conta bancária. Suas bochechas coraram. E isso não é justo. Não é? Então me responda isso, e se eu perdesse meu emprego amanhã e não conseguisse encontrar trabalho por 6 meses, você ainda gostaria de estar casada comigo? A pausa foi longa demais. A hesitação em seus olhos me disse tudo o que eu precisava saber. Claro que sim, ela disse finalmente, mas foi muito pouco, muito tarde. Marina, você hesitou. Quando alguém que você ama está em dificuldades, você não hesita. Você imediatamente diz vamos enfrentar isso juntos, o ponto. Eu estava apenas processando a pergunta, ela disse fracamente. Você estava calculando se valeria a pena financeiramente, corrigi. Naquele momento, Isabela desceu correndo as escadas. Mãe, posso tomar sorvete antes do almoço? Marina rapidamente limpou os olhos, eu não tinha percebido que eles estavam úmidos. Não, querida. Primeiro o almoço. E o Carlos? Isabela perguntou. Ele pode tomar sorvete? Marina olhou para mim, depois para Isabela. Pergunte a ele. A maneira casual como ela se afastou da responsabilidade de me incluir, mesmo na frente da filha, foi reveladora. Talvez depois do almoço, princesa, disse eu para Isabela. Nós vamos fazer macarrão com queijo, Isabela anunciou. Você gosta de macarrão com queijo, Carlos? Gosto sim. Então você pode comer com a gente. Olhei para Marina, que estava evitando o meu olhar. Claro que ele pode, ela disse para Isabela, mas o tom sugeria que era uma concessão, não um convite caloroso. Depois do almoço, que foi tenso, com Marina e eu fazendo força para agir normalmente na frente das crianças, esperei até que Lucas e Isabela saíssem para brincar no quintal. Marina, preciso que você seja completamente honesta comigo, disse eu. Você me ama ou ama o que eu proporciono? Ela suspirou pesadamente. Por que você está fazendo essas perguntas impossíveis? Por que preciso saber se vale a pena lutar por este casamento ou se estou apenas desperdiçando o tempo de nós dois? É claro que vale a pena lutar, ela disse. Somos uma família. Não, Marina. Você e Lucas e Isabela são uma família. Eu sou o cara que paga para que vocês possam ser uma família. E isso não é verdade. Então prove. Me mostre como sou parte desta família além de pagar as contas. Ela abriu a boca para responder, depois a fechou. Fez isso várias vezes, claramente lutando para encontrar exemplos concretos. Você está sendo injusto, ela disse finalmente. Você está tentando me fazer parecer uma interesseira. Não estou tentando fazer você parecer nada. Estou tentando entender qual é o meu papel nesta casa. E baseado em como você me trata, parece que meu papel é trabalhar, pagar as contas e ficar fora do caminho. Eu não disse para você ficar fora do caminho. Você não precisou dizer. Você demonstra isso todos os dias. Marina se levantou e começou a andar de um lado para outro na sala. Não sei como corrigir isso, Carlos. Não sei o que você quer que eu faça. Quero que você me trate como seu marido. Quero sentir que você fica feliz quando eu chego em casa. Quero sentir que você se importa com meu bem-estar, não apenas com minha capacidade de pagar as contas. Eu me importo com seu bem-estar. Quando foi a última vez que você perguntou se eu estava cansado? Quando foi a última vez que você ofereceu para me dar uma massagem depois de um dia difícil? Quando foi a última vez que você sugeriu fazermos algo que eu gostaria? Ela parou de andar e me olhou. Eu não me lembro. E esse é o problema, Marina. Em um casamento verdadeiro, essas coisas deveriam ser naturais. Você não deveria ter que se forçar a se importar com o bem-estar do seu cônjuge. Passei o resto do fim de semana observando nossa dinâmica familiar com novos olhos. Durante o jantar de domingo, notei como Marina automaticamente cortava a comida da Isabela, enchia o copo do Lucas, perguntava se eles queriam mais, mas nunca oferecia nada para mim. Quando meu copo ficou vazio, tive que me levantar e encher eu mesmo. Não foi malícia da parte dela. Foi ausência total de consciência de que eu poderia ter necessidades também. Na segunda-feira de manhã, antes de sair para o trabalho, Marina estava arrumando as mochilas das crianças. Lucas, você tem seu projeto de ciências? Isabela, você escovou os dentes? Detalhes cuidadosos sobre as necessidades das crianças, mas quando passei por ela a caminho da porta, nenhum tenha um bom dia ou dirija com cuidado. Até logo, disse eu.
Tchau, ela respondeu distraidamente, focada em encontrar o livro de biblioteca da Isabela. No trabalho naquele dia, meu colega Ricardo perguntou se eu estava bem. Você parece meio abatido ultimamente, ele disse durante o almoço. Contei para ele sobre a situação em casa. Ricardo ouviu sem julgamentos, então balançou a cabeça. Cara, minha esposa também trabalha meio período, mas quando chego em casa, ela age como se tivesse sentido minha falta. Pergunta sobre meu dia, às vezes prepara meu lanche favorito só porque me inclui nos planos para o fim de semana. É assim que deveria ser. É isso que eu pensava, disse eu. Mas talvez eu esteja esperando demais. Não, cara. Você não está esperando demais. Está esperando o básico. Naquela noite, cheguei em casa para encontrar Marina na cozinha preparando hambúrgueres para o jantar. O cheiro estava incrível e meu estômago roncou. Eu tinha pulado o almoço porque estávamos atrasados em um projeto. Cheira bem, comentei. Obrigada, ela disse, sem me olhar. Tem suficiente para mim? Ela hesitou. Antes de responder. Acho que sim. Não, claro que sim, ou sempre há comida para você. Ela teve que pensar se havia feito comida suficiente para o próprio marido. Foi nesse momento que soube que tinha minha resposta sobre o estado do nosso casamento. Não foi hesitação sobre me incluir no jantar, foi o fato de que ela nem pensou em me incluir quando estava planejando o que cozinhar. Depois do jantar, quando as crianças estavam fazendo o dever de casa, puxei Marina para uma conversa particular. Preciso que você me responda a uma pergunta e que seja completamente honesta, disse eu. Ok. Quando você estava planejando o jantar hoje, passou pela sua cabeça fazer comida para mim? Ela abriu a boca para responder, depois parou. Pude ver nos olhos dela que estava repassando mentalmente sua preparação para o jantar. Eu fiz comida suficiente, ela disse fracamente. Isso não foi o que perguntei. Perguntei se você pensou em mim quando estava planejando. Outro longo silêncio. Não, ela admitiu finalmente. Não pensei. Marina, sou seu marido. Moro nesta casa. Como você pode planejar uma refeição para a família sem pensar em mim? Eu não quis dizer. Só não pensei. Exato. Você não pensou em mim. E esse é o problema. Não pensar em mim se tornou seu padrão. Ela começou a chorar. Não foi intencional, Carlos. Eu sei que não foi. E isso é ainda pior. Se fosse intencional, significaria que você pelo menos está consciente da minha existência. O fato de ser inconsciente significa que me tornei invisível para você. Nos dias seguintes, comecei a prestar mais atenção aos pequenos detalhes que havia estado ignorando. Na terça-feira de manhã, Marina fez ovos mexidos para as crianças antes da escola. Quando perguntei se poderia comer um pouco, ela disse, não fiz o suficiente. Você pode fazer torrada. Não era sobre os ovos. Era sobre o fato de que, mesmo depois da nossa conversa sobre ela não pensar em mim, ela ainda não pensou em mim na manhã seguinte. Na quarta-feira, cheguei em casa e encontrei Marina assistindo Netflix na sala com as crianças. Sentei-me na poltrona e perguntei o que estavam assistindo. Um filme da Disney que Isabela escolheu, Marina disse, sem pausar para me explicar a trama ou me incluir na experiência de alguma forma. Fiquei sentado ali por 20 minutos, completamente perdido na história, enquanto os três riam de piadas internas e referências que eu havia perdido. Finalmente me levantei e fui para o meu escritório. Ninguém perguntou para onde eu estava indo. Na quinta-feira à noite, enquanto eu estava lavando a louça, uma tarefa que havia assumido porque Marina disse que estava ocupada demais com o trabalho freelance, ouvi ela no telefone com a irmã. Sim, estamos pensando em ir ao shopping no sábado. Não, só eu e as crianças. Carlos provavelmente vai querer ficar em casa mesmo, ele não gosta muito de shopping. Ela nem tinha me perguntado se eu queria ir. Apenas presumiu que eu não iria e fez planos sem mim. Quando questionei mais tarde, ela disse, você nunca demonstrou interesse em ir ao shopping conosco. Marina, como eu poderia demonstrar interesse se vocês nunca me convidam? Você sempre pode perguntar se pode ir. Eu tenho que pedir permissão para participar das atividades da minha própria família? Ela ficou frustrada. Você está transformando tudo em um problema. Não, Marina. Eu estou apontando problemas que já existem. A diferença é que agora estou prestando atenção neles. Na sexta-feira, algo aconteceu que realmente cristalizou toda a situação para mim. Cheguei em casa do trabalho para encontrar Marina e as crianças na cozinha, preparando biscoitos juntos. Eles estavam rindo, brincando com farinha, ouvindo música. Era uma cena doméstica perfeita e calorosa. Oi pessoal, disse eu, tirando as botas. Oi papai Carlos. E Isabela gritou alegremente. Estamos fazendo biscoitos de chocolate. Que legal,
respondi, me aproximando para ver. Marina olhou para mim brevemente, depois voltou sua atenção para a massa. Eles vão ficar prontos em cerca de 1 hora, ela disse, como se estivesse me informando sobre o cronograma, não me convidando para participar. Fiquei ali por um momento, esperando algum tipo de inclusão natural, talvez quer nos ajudar, ou que bom que você chegou na hora certa para a diversão. Mas não veio. Posso ajudar? Perguntei finalmente. Já estamos quase terminando, Marina disse. Mas obrigada. Obrigada. Como se eu fosse um estranho oferecendo ajuda, não o marido dela querendo participar de um momento familiar. Subi para tomar banho, e quando desci, os biscoitos estavam saindo do forno. O cheiro estava incrível e as crianças estavam animadas, tentando convencer Marina a deixá-los comer enquanto ainda estavam quentes. Posso experimentar um? Perguntei. Claro, Marina disse, mas foi Isabela quem me trouxe um biscoito no prato, não Marina. Enquanto comíamos os biscoitos, Lucas contou sobre o projeto de ciências em que estava trabalhando, e Isabela mostrou um desenho que havia feito na escola. Marina estava totalmente envolvida, fazendo perguntas, elogiando, oferecendo ideias. Tentei contribuir para a conversa algumas vezes, mas percebi que minhas palavras eram recebidas com educados milímetro antes da conversa voltar para o triangular entre Marina e as crianças. Não era que eles estivessem me excluindo ativamente. Era que eu simplesmente não era um participante natural na dinâmica familiar deles. Naquela noite, depois que as crianças foram para a cama, confrontei Marina sobre isso. Marina, você percebeu que hoje, durante toda a atividade dos biscoitos, você nunca me incluiu naturalmente? Eu disse que você podia ajudar, ela respondeu defensivamente. Depois que eu perguntei. Em uma família saudável, quando um cônjuge chega em casa e encontra uma atividade divertida acontecendo, a inclusão é automática. Você não deveria ter que ser lembrada de me incluir. Você está analisando demais cada pequena interação. E você não está analisando o suficiente. Marina, nós vivemos na mesma casa, mas não vivemos a mesma vida. Vocês três têm uma vida familiar e eu tenho uma vida separada que ocasionalmente se cruza com a de vocês. Isso é ridículo. É. Então me conte sobre os planos de vocês para este fim de semana. Ela começou a listar em futebol do Lucas no sábado de manhã, depois shopping, domingo eles poderiam visitar a mãe dela. E onde eu estou nesses planos? Interrompi. Você pode vir se quiser. Pode vir se quiser. Marina, você está ouvindo a si mesma? Sou seu marido. A pergunta não deveria ser se eu o posso ouvir. A pergunta deveria ser o que nós queremos fazer como família. Ela ficou quieta por um longo momento. Eu não percebo que estou fazendo isso, disse finalmente. E é por isso que estou te contando. Você não percebe porque, em sua mente, eu não sou parte da unidade familiar principal. Eu sou um complemento. Eu não vejo você dessa forma. Então como você me vê? Outra pausa longa. Como? Meu marido. E o que isso significa para você? Ser marido? Significa que você mora aqui. E nós somos casados. Marina, isso é uma definição legal, não emocional. Estou perguntando qual você acha que é meu papel emocional na sua vida. Pude ver que ela estava lutando com a pergunta. Você me apoia, ela disse finalmente. Financeiramente? Sim, mas não só isso. Como mais? Outro silêncio. Você está aqui. Estar aqui não é um papel emocional, Marina. É presença física. Percebi que ela genuinamente não sabia como responder. E isso me disse tudo. Marina, eu vou fazer uma pergunta e quero que você pense realmente antes de responder. Se algo acontecesse comigo amanhã, se eu fosse ferido ou morresse, o que você sentiria mais falta? Ela me olhou com olhos arregalados. Que tipo de pergunta é essa? Uma pergunta honesta. Você sentiria falta de mim como pessoa, ou sentiria falta do que eu proporciono? Eu sentiria falta de você. Do que especificamente? De quais qualidades minhas? De quais momentos que compartilhamos? De quais conversas? De qual intimidade emocional? Ela abriu a boca para responder, depois a fechou. Tentou novamente, depois parou. Você está sendo injusto, ela disse. Você está tentando me fazer parecer uma pessoa terrível? Não estou tentando fazer você parecer nada. Estou tentando entender se existe um nós emocional neste casamento ou se existe apenas um arranjo prático. Ela começou a chorar. Eu não quero ser uma pessoa terrível. Marina, você não é uma pessoa terrível. Mas eu acho que você parou de me ver como uma pessoa há muito tempo. Eu me tornei uma função, provedor, ajudante ocasional, presença de fundo. Mas não sou mais uma pessoa real para você com sentimentos e necessidades próprios.
Isso não é verdade. Então quando foi a última vez que você se perguntou se eu estava feliz? Silêncio. Quando foi a última vez que você se perguntou se eu me sentia amado? Mais silêncio. Quando foi a última vez que você realmente olhou para mim, não através de mim, não passando por mim para chegar às crianças ou à próxima tarefa, mas realmente olhou para mim e viu uma pessoa que você ama? Ela estava chorando mais agora. Eu não sei, ela sussurrou. E é por isso que estamos tendo este problema. Você não sabe por que parou de me ver. Passei a maior parte daquele fim de semana na minha oficina no porão, trabalhando em projetos de marcenaria. É um espaço que Marina raramente visita, onde posso pensar sem interferência. Por volta das 14 horas de sábado, Isabela desceu as escadas. Carlos, o que você está fazendo? Estou fazendo uma mesa para pássaros, disse eu, mostrando o projeto. Legal. Posso ajudar? Claro que pode, princesa. Passamos a hora seguinte lixando madeira e conversando. Isabela me contou sobre a escola, sobre seus amigos, sobre um livro que estava lendo. Era uma conversa natural e fluida, o tipo que eu raramente tinha com Marina Nimori. Carlos, Isabela disse enquanto estava pintando uma pequena seção da casa de pássaros, você está triste? A pergunta me pegou de surpresa. Por que você pergunta? Você parece diferente ultimamente. E mamãe também. Às vezes os adultos passam por momentos difíceis, disse eu cuidadosamente. Mas isso não tem nada a ver com você ou com Lucas, ok? Ok. Mas você ainda vai ser meu padrasto mesmo se você estiver triste? Meu coração se partiu um pouco. Sempre vou me importar com você e com Lucas, não importa o que aconteça. Quando Marina desceu para verificar onde Isabela estava, ela encontrou nós dois pintando juntos. Que projeto legal, ela disse, mas seu tom era distante. Quer nos ajudar? Isabela perguntou animadamente. Marina hesitou, novamente, aquela hesitação reveladora. Talvez mais tarde, querida. Preciso começar o jantar. Depois que Isabela subiu, Marina ficou na oficina por um momento. Você é bom com elas, ela disse. Eu as amo, respondi. Sempre amei. E eu aprecio isso. Marina, o amor não deveria ser sobre apreciação. Deveria ser sobre conexão. Quando você vê eu e Isabela rindo juntos, você deveria sentir alegria porque sua filha é feliz e seu marido está sendo um bom padrasto. Em vez disso, você parece ver isso como uma tarefa que eu estou cuidando para você. Não é assim que vejo. Não. Então como você vê? Ela ficou quieta por um longo tempo. Eu vejo você sendo útil, ela disse finalmente. Útil. Não amoroso, não paternal, não parte da família. Útil. E isso resume nosso problema inteiro, disse eu. Para você, eu não sou uma pessoa em relacionamentos. Sou uma ferramenta que às vezes é útil. Naquela noite, depois que as crianças foram dormir, sentei Marina na sala para uma conversa que sabia que precisávamos ter. Marina, tenho pensado muito sobre nosso casamento esta semana. Ok, ela disse, mas pude ver a tensão em seus ombros. Preciso saber se você quer estar casada comigo, ou se você quer estar casada com a segurança que eu proporciono. É claro que quero estar casada com você. Por quê? A pergunta a pegou desprevenida. Por quê? Somos bons juntos. Como somos bons juntos? Nós funcionamos bem. Como uma família. Marina, quando você pensa em estar casada comigo, o que lhe traz alegria? O que faz você feliz sobre nossa parceria? Ela lutou com a resposta. Eu gosto da estabilidade, ela disse finalmente. Estabilidade financeira? Não apenas isso. Estabilidade em geral. Mas e sobre mim? O que sobre minha personalidade, meu caráter, nossa conexão emocional faz você feliz? Mais uma vez, ela não conseguiu responder. Marina, se eu fosse exatamente a mesma pessoa, mas trabalhasse em um emprego de salário mínimo, você ainda quereria estar casada comigo? Isso é uma pergunta injusta. Por que é injusta? Por quê? Porque é hipotética. É injusta porque a resposta revelaria algo que você não quer admitir? Ela começou a chorar novamente. Você está tentando me fazer sentir como uma pessoa terrível. Não estou. Estou tentando entender se existe uma base emocional real para nosso casamento ou se é puramente transacional. Não é transacional. Então explique a parte não transacional para mim. Ela não conseguiu. Naquela segunda-feira, tomei uma decisão que mudaria tudo. Em vez de simplesmente aceitar o padrão que havíamos estabelecido, decidi fazer um experimento. Ia começar a me tratar da mesma forma que Marina me tratava, e ver como ela reagiria. Na terça-feira de manhã, Marina estava fazendo o café da manhã para as crianças quando desci.
Como sempre, havia comida suficiente apenas para 3 pessoas. Bom dia, disse eu, me dirigindo direto para a cafeteira. Bom dia, ela respondeu sem me olhar. Fiz torradas apenas para mim e comi em pé no balcão, em vez de me juntar à mesa onde eles estavam comendo panquecas. Quando Lucas perguntou por que eu não estava comendo panquecas, respondi: sua mãe não fez o suficiente para mim. Marina me lançou um olhar afiado, mas não disse nada. Na quarta-feira à noite, cheguei em casa para encontrar Marina preparando macarrão com queijo para o jantar. Em vez de perguntar se havia o suficiente para mim ou expressar esperança de ser incluído, simplesmente parei em uma padaria no caminho para casa e comprei um sanduíche para mim. Quando entrei em casa comendo o meu sanduíche, Marina perguntou: você não vai jantar conosco? Eu já jantei, respondi. Você não perguntou o que eu queria para o jantar, então presumi que deveria cuidar de mim mesmo. Eu sempre faço comida suficiente, ela disse defensivamente. Não, Marina. Você sempre faz comida suficiente para vocês 3 e depois vê se sobrou algo para mim. Não é a mesma coisa. Na quinta-feira, Marina mencionou que estava levando as crianças para o cinema na sexta-noite. Em vez de perguntar se eu poderia me juntar ou sugerir que fizéssemos uma noite em família, simplesmente disse: que legal, e liguei para Ricardo para ver se ele queria sair para beber. Você não quer vir conosco? Marina perguntou com uma expressão confusa. Você não me convidou, respondi. Apenas me informou sobre seus planos. Mas você pode vir se quiser. Marina, quando você ama alguém e planeja algo divertido, você os convida entusiasticamente. Você não os informa sobre seus planos e depois oferece para deixá-los se juntar como uma reflexão tardia. Na sexta-feira, cheguei em casa para encontrar Marina claramente esperando por mim. Ela havia feito meu prato favorito, frango parmigiana, e havia posto a mesa para 4 pessoas. Fiz seu favorito, ela disse com um sorriso forçado. Obrigado, respondi, mas não demonstrei o entusiasmo que ela estava claramente esperando. Durante o jantar, ela fez um esforço exagerado para me incluir na conversa, perguntando sobre meu dia e fazendo comentários sobre minha comida. Está gostando? Ela perguntou. Está bom, respondi simplesmente. Depois do jantar, enquanto eu lavava a louça, ela se aproximou. Você tem estado diferente esta semana, ela disse. Diferente como? Mais distante. Independente. Eu tenho estado me tratando da mesma forma que você me trata, disse eu. Se parece distante e independente, talvez isso te diga algo sobre como você me trata normalmente. Não é assim que eu te trato. Não. Então quando foi a última vez que você planejou algo especial para mim? Quando foi a última vez que você me incluiu automaticamente em seus planos? Quando foi a última vez que você preparou minha comida favorita só porque? Ela ficou quieta. Marina, esta semana, quando você fez meu prato favorito, foi a primeira vez em meses que você cozinhou especificamente pensando em me agradar. E você só fez isso porque percebeu que eu estava me afastando. Eu estava tentando ser legal. E eu aprecio isso. Mas você não deveria ter que se forçar a ser legal com seu marido. Deveria ser natural. No sábado de manhã, Marina me perguntou se eu queria ir ao mercado com ela e as crianças. Por quê? Perguntei. Para que possamos ir juntos. Como família. Marina, você tem ido ao mercado com as crianças todas as semanas por anos sem me convidar. Por que hoje é diferente? Pensei que você poderia querer vir. Você pensou isso, ou você percebeu que eu tenho estado menos disponível esta semana e está tentando me trazer de volta? Ela ficou frustrada. Eu não posso ganhar com você. Se eu não te incluo, você reclama. Se eu te incluo, você questiona meus motivos. Não estou questionando seus motivos. Estou apontando que você só começou a me incluir quando percebeu que eu estava parando de ficar disponível automaticamente. E qual é o problema com isso? O problema é que sua inclusão não é baseada em amor ou desejo de passar tempo comigo. É baseada em pânico de que você poderia perder o que eu proporciono. Naquele fim de semana, algo interessante aconteceu. Sem minha presença constante e disponibilidade automática, Marina teve que lidar com mais responsabilidades sozinha. Quando Lucas precisou de ajuda com um projeto de ciências no domingo, em vez de automaticamente me chamar, Marina teve que sentar e descobrir isso com ele. Quando Isabela queria que alguém brincasse de jogo de tabuleiro com ela, Marina teve que parar seu trabalho freelance para brincar. Quando a torneira da cozinha começou a pingar no domingo à noite, Marina me perguntou se eu poderia consertá-la. Estou ocupado com um projeto, respondi. Você pode chamar um encanador. Mas você sempre conserta essas coisas. E você sempre conta comigo para consertar essas coisas sem perguntar se estou disponível ou se gostaria de fazer isso. Mas custa dinheiro chamar um encanador. E custa tempo e energia para eu consertar. Você nunca considera esse custo quando automaticamente me atribui tarefas.
Ela ficou claramente frustrada, mas chamou um encanador no dia seguinte. Na segunda-feira à noite, quando cheguei em casa, Marina estava esperando por mim na sala. Carlos, precisamos conversar, ela disse. Ok. Esta semana tem sido estranha. Você tem agido como se não morasse aqui. Não, Marina. Eu tenho agido como você age. A diferença é que agora você está experimentando como é ser a pessoa que sempre está disponível para todos os outros, mas nunca tem suas próprias necessidades priorizadas. E isso não é verdade. Não é? Esta semana, quantas vezes você teve que parar o que estava fazendo para cuidar de algo que normalmente seria automaticamente minha responsabilidade? Ela pensou sobre isso. Algumas vezes. E como isso a fez sentir? Frustrada, ela admitiu. Como se eu estivesse sendo puxada em direções diferentes. Agora imagine sentir isso todos os dias por anos. Imagine chegar em casa do trabalho e descobrir que mais responsabilidades estão esperando por você, sem ninguém perguntando se você tem energia para elas. Imagine ter suas necessidades consistentemente tratadas como menos importantes que as de todos os outros. Eu não faço isso. Marina, você fez meu prato favorito uma vez esta semana. Foi a primeira vez em meses. Mas você faz os pratos favoritos das crianças várias vezes por semana. Como isso não é tratar minhas necessidades como menos importantes? Ela ficou quieta por um longo momento. Eu não percebo que estou fazendo isso. E é por isso que estou te mostrando. Porque quando eu simplesmente te disse, você descartou meus sentimentos. Mas agora que você experimentou um gostinho do que é ser tratada como uma função em vez de uma pessoa, talvez você possa entender. Então o que você quer que eu faça? Quero que você comece a me ver como uma pessoa com sentimentos e necessidades, não como um recurso para usar quando conveniente. Como faço isso? Pergunte-se, se Carlos fosse meu melhor amigo em vez de meu marido, como eu o trataria? Você incluiria automaticamente seu melhor amigo nos planos? Você se certificaria de que ele se sentisse bem-vindo e valorizado? Você se importaria com o bem-estar emocional dele? Sim, ela disse em voz baixa. Então por que você não me trata pelo menos tão bem quanto trataria um amigo? Eu não sei. É porque você me vê como garantido. Amizades requerem esforço para manter. Mas você presume que eu sempre estarei aqui não importa como você me trate, porque somos casados. E você não estará? A pergunta dela me pegou desprevenida. Não pela pergunta em si, mas pelo tom de pânico real por trás dela. Marina, essa é exatamente a pergunta errada. Como assim? A pergunta não deveria ser se eu sempre estarei aqui. A pergunta deveria ser, você quer que eu esteja aqui? E não porque do que eu proporciono, mas porque você genuinamente gosta da minha companhia e quer compartilhar sua vida comigo. É claro que eu quero que você esteja aqui. Por quê? Novamente, ela lutou para responder de uma forma que não fosse sobre estabilidade, segurança ou conveniência. Porque você é meu marido, ela disse finalmente. Esse é um título legal, Marina. Não é uma razão emocional. Eu não sei como responder essas perguntas da forma que você quer. Não quero que você responda de uma forma específica. Quero que você seja honesta. E se você não consegue pensar em razões emocionais pelas quais quer que eu esteja aqui, então temos um problema muito maior do que eu inicialmente pensei. Naquela noite, deitado na cama, ouvi Marina chorando baixinho no banheiro. Parte de mim queria ir consolá-la, mas percebi que fazer isso seria voltar ao padrão antigo, eu cuidando de suas necessidades emocionais enquanto as minhas eram ignoradas. Em vez disso, fiquei deitado lá pensando sobre meu casamento, sobre os últimos 4 anos, sobre o que eu realmente queria da vida. E pela primeira vez, comecei a me perguntar seriamente se este casamento poderia ser consertado, ou se éramos apenas duas pessoas que se contentaram com um arranjo que funcionava melhor para uma de nós do que para outra. Na terça-feira seguinte, tomei uma decisão que mudaria tudo para sempre. Liguei para um advogado. Dr. Roberto Silva tinha uma reputação excelente em casos de divórcio e foi direto ao ponto durante nossa consulta. Senhor Carlos, baseado no que você me contou, este é um caso relativamente simples, ele disse, revisando minhas anotações. Vocês não têm filhos biológicos juntos, você possui a casa, e a contribuição financeira dela é mínima. A não ser que ela possa provar que contribuiu significativamente para melhorias na propriedade, ela provavelmente receberá muito pouco. E quanto aos enteados? Infelizmente, como você nunca os adotou legalmente, não tem direitos automáticos de visitação. Isso ficaria a critério da mãe deles. Saí do escritório do advogado com uma pasta cheia de documentos e uma clareza que não tinha há anos. Mas antes de dar o passo final, decidi fazer uma última tentativa de salvar meu casamento. Naquela noite, depois que Lucas e Isabela foram dormir, sentei Marina na sala. Marina, vou ser completamente direto com você. Nosso casamento está quebrado, e temos uma escolha a fazer.
Ela ficou pálida. O que você quer dizer? Quero dizer que, do jeito que as coisas estão, não posso continuar. Sinto que estou vivendo com 3 estranhos que me toleram porque pago as contas. E isso não é verdade. É sim. E vou te dar uma oportunidade de provar que estou errado. Como? Tirei uma folha de papel do bolso. Fiz uma lista. São coisas básicas que qualquer esposa que ama o marido faria naturalmente. Se você conseguir fazer essas coisas por um mês, não porque eu pedi, mas porque você quer, talvez possamos reconstruir isso. Entreguei o papel para ela. A lista incluía coisas como incluir-me automaticamente ao fazer planos familiares. Fazer meu prato favorito pelo menos uma vez por semana. Perguntar sobre meu dia e realmente ouvir a resposta. Demonstrar afeto físico sem ser solicitada. Considerar minhas necessidades ao fazer compras ou decisões domésticas. Parar de agir como se eu fosse um inconveniente quando preciso de algo. Marina leu a lista com os olhos cada vez mais arregalados. Carlos, essas são coisas que eu deveria já estar fazendo? Exato. E o fato de você estar surpresa com essa lista me diz tudo o que preciso saber sobre como você me vê. Mas se você me der um mês, eu posso. Marina, essas não são tarefas que você deve se forçar a fazer. Ou você quer cuidar de mim porque me ama, ou não quer. Não há meio termo. Ela começou a chorar. E se eu não conseguir? E se eu tentar, mas não for natural? Então teremos nossa resposta sobre se este casamento vale a pena salvar. E se eu conseguir? Então talvez possamos reconstruir algo real. E se eu não conseguir? Olhei diretamente nos olhos dela. Então eu vou embora. Os primeiros dias do teste foram dolorosamente óbvios. Marina estava claramente se forçando a fazer coisas da lista. Ela perguntava sobre meu dia com o tom de alguém lendo um roteiro. Ela me incluía nos planos, mas de uma forma mecânica que deixava claro que estava se esforçando para se lembrar de mim. Na quinta-feira, ela fez lasanha, meu prato favorito, mas quando perguntei se havia alguma ocasião especial, ela disse, está na lista. Marina, quando você faz o macarrão com queijo que Isabela adora, você precisa de uma lista para se lembrar. Não. Porque você ama Isabela e naturalmente quer agradá-la. O fato de você precisar de uma lista para pensar em me agradar prova meu ponto. No fim da primeira semana, Marina estava claramente estressada. Encontrei ela chorando na cozinha na sexta-feira de manhã. Eu não consigo, ela soluçou. Eu tento, mas não é natural. Sinto como se estivesse representando um papel. E como você acha que isso me faz sentir? Perguntei gentilmente. Saber que demonstrar amor por mim requer tanto esforço consciente que está te deixando estressada? Eu não quero ser assim. Eu não sabia que era assim. Marina, o problema não é que você é uma pessoa má. O problema é que você nunca me viu como alguém que merece o tipo de amor e cuidado que você naturalmente dá às crianças. Como eu mudo isso? Não sei se você pode. E é isso que estamos descobrindo. Na segunda semana, algo interessante aconteceu. Marina parou de tentar seguir a lista e, em vez disso, começou a me evitar. Ela fazia questão de não estar na mesma sala que eu, saía com as crianças sempre que eu estava em casa, e nossos poucos momentos de convivência eram tensos e frios. Na terça-feira à noite, confrontei ela sobre isso. Você desistiu do teste? Eu percebi que é impossível, ela disse amargamente. Você basicamente me pediu para me apaixonar por você de novo, e não é assim que funciona. Não pedi para você se apaixonar por mim. Pedi para você me tratar com o mesmo carinho básico que você trata qualquer pessoa que ama. Mas eu não sei como fazer isso com você. E por que você acha que é? Por quê? Porque você é diferente. Diferente como? Você é meu marido. Você deveria entender que eu amo você de forma diferente. Marina, me ame de qualquer forma. Apenas me ame de alguma forma que eu possa realmente sentir. Eu não sei como. E foi nesse momento que soube que estava na hora de encerrar isso. Então temos nossa resposta, disse eu calmamente. Que resposta? Você não consegue me amar de uma forma que eu possa sentir porque, no fundo, você não me ama. Você ama o que eu represento, segurança, estabilidade, conveniência. Mas você não me ama como pessoa. Isso não é verdade. Marina, se fosse verdade, você saberia como me mostrar. O amor verdadeiro encontra uma maneira de se expressar. O fato de você não conseguir encontrar uma maneira me diz que o amor simplesmente não está lá. Ela começou a chorar novamente. Então é isso? Você vai desistir de nós? Não, Marina. Você desistiu de nós há muito tempo. Você apenas nunca percebeu porque eu estava compensando por ambos.
No dia seguinte, enquanto Marina estava fora com as crianças, liguei para a doutora Silva e disse que queria prosseguir com o divórcio. Tem certeza, Sr. Carlos? Às vezes essas situações podem ser resolvidas com terapia de casal. Doutor, você não pode fazer terapia com alguém que não consegue nem admitir que há um problema real. Marina acha que o problema é que eu espero demais. Ela não consegue ver que o problema é que ela oferece muito pouco. Entendo. Vou começar a preparar os documentos. Naquela sexta-feira, os papéis do divórcio foram entregues. Eu estava no trabalho quando isso aconteceu, mas Marina me ligou chorando histericamente. Carlos, o que é isso? Como você pode fazer isso sem me avisar? Marina, eu avisei. Disse que se você não conseguisse demonstrar que realmente me amava, eu iria embora. Você não conseguiu. Mas eu tentei. Você tentou seguir uma lista. Isso não é amor, Marina. Isso é gerenciamento de tarefas. Por favor, não faça isso. Podemos resolver isso. Como? Terapia de casal. Marina, você se recusou a fazer terapia quando sugeri há 1 ano. Agora que está perdendo sua segurança financeira, de repente quer terapia? Eu não sabia que era tão sério. E esse é exatamente o problema. Você só se importa quando há consequências para você. Quando cheguei em casa naquela noite, Marina estava esperando com os olhos vermelhos de tanto chorar. Carlos, por favor. Vamos tentar terapia. Vou mudar, eu prometo. Marina, durante nossa semana de teste, você me disse que tentar me amar estava deixando você estressada. Se amar seu marido é um fardo, então não há nada para salvar aqui. Eu estava confusa. Estava sob pressão. Não, você estava sendo honesta pela primeira vez. E sua honestidade me mostrou que você vê o amor como trabalho em vez de alegria. E as crianças? Você vai abandonar Lucas e Isabela? Essa pergunta me machucou, porque eu realmente amava aquelas crianças. Não estou abandonando ninguém. Estou saindo de um casamento onde não sou valorizado. Se você me permitir, adoraria continuar fazendo parte da vida das crianças. Mas elas vão ficar devastadas. Elas vão ficar tristes, sim. Mas Marina, você quer que eu modele para elas que é normal aceitar ser tratado como se não importasse? Você quer que Lucas cresça achando que é normal trabalhar para sustentar uma família que não o inclui? Você quer que Isabela cresça achando que é normal tratar o parceiro como um inconveniente? Ela não teve resposta para isso. Nos dias seguintes, while eu começava a fazer malas e procurar um apartamento, Marina alternava entre raiva e pânico. Você está destruindo nossa família por causa de bobagens, ela gritou numa discussão particularmente intensa. Marina, se são bobagens, por que você não conseguiu fazer nenhuma delas naturalmente em 4 anos de casamento? Porque eu não sabia que era importante para você. Como você não sabia? Eu te disse várias vezes que me sentia excluído. Eu te disse que queria me sentir mais valorizado. Você descartou tudo como drama. Eu achei que você estava exagerando. E por que você achou isso? Porque meus sentimentos não eram importantes o suficiente para você considerar seriamente. Em outros momentos, ela tentava negociar. E se eu conseguir um emprego de tempo integral? E se eu assumir mais responsabilidades financeiras? Marina, não é sobre dinheiro. É sobre respeito e amor básicos. Então me diga exatamente o que você quer e eu farei. Eu quero alguém que naturalmente quer me incluir em sua vida, não alguém que precisa se forçar a se lembrar de que eu existo. Uma semana antes de eu me mudar, algo interessante aconteceu. Marina de repente se tornou a esposa que eu sempre desejei. Ela estava cozinhando minhas refeições favoritas, perguntando sobre meu dia, sendo afetuosa, incluindo-me em conversas com as crianças. Viu, ela disse numa noite depois de fazer um jantar elaborado e passar a noite toda sendo atenciosa. Eu posso ser a esposa que você quer? Marina, você está fazendo isso há 1 semana. Onde estava essa esposa nos últimos 4 anos? Eu estava aprendendo. Agora eu sei o que você precisa. Você está em pânico porque está perdendo sua segurança. No momento em que você se sentir segura novamente, voltará aos velhos padrões. Não, não voltarei. Como você pode garantir isso? Você nem sabia que estava fazendo algo errado até eu ameaçar ir embora. Porque agora eu sei. Marina, olhe para mim, disse eu, segurando o rosto dela. Você ama esta versão de mim que está sentado aqui agora, ou você ama o que eu represento para sua estabilidade? Ela hesitou, apenas por um segundo, mas hesitou. Sua hesitação me diz tudo, disse eu gentilmente. Não é justo fazer perguntas como essa. Por que não é justo? Quando você ama alguém genuinamente, a resposta deveria ser instantânea. Na minha última noite na casa, Marina fez uma última tentativa desesperada. Carlos, e se eu assinar um acordo pré-nupcial?
E se eu garantir legalmente que não posso tirar nada de você? Assim você saberá que não estou com você pelo dinheiro. Marina, o fato de você achar que isso resolveria nosso problema mostra que você ainda não entende qual é nosso problema. Então me explique. Nosso problema não é que você quer meu dinheiro. Nosso problema é que você não me quer. Eu quero você. Você quer a segurança que eu proporciono. Há uma diferença. Como você pode dizer isso? Porque nas últimas 2 semanas, desde que recebeu os papéis do divórcio, você se tornou a esposa perfeita. Mas Marina, onde estava essa esposa quando eu estava trabalhando 16 horas por dia e chegava em casa para um sanduíche de pasta de amendoim? Onde estava essa esposa quando eu disse que me sentia excluído? Ela só aparece quando você está em risco de perder algo. Mudei-me no sábado seguinte. Encontrei um apartamento de 2 quartos perto do meu trabalho, o segundo quarto esperando pelo dia em que talvez Lucas e Isabela pudessem me visitar. A parte mais difícil foi me despedir das crianças. Você não vai mais morar conosco? Isabela perguntou com os olhos cheios de lágrimas. Não, princesa. Mas isso não significa que eu não me importo mais com vocês. É por nossa causa? Lucas perguntou. Aos 12 anos, ele era esperto o suficiente para entender que algo sério estava acontecendo. Não, campeão. Isso é entre mim e sua mãe. Vocês dois são crianças incríveis e nada disso é culpa de vocês. Você ainda pode nos ajudar com o dever de casa? Isabela perguntou. Olhei para Marina, que estava chorando silenciosamente. Se sua mãe permitir, adoraria continuar ajudando vocês sempre que precisarem. Marina acenou com a cabeça, incapaz de falar. Nas semanas seguintes, enquanto o divórcio seguia seu curso, descobri algo interessante e eu era muito mais feliz sozinho do que tinha sido em anos. Meu apartamento era menor, mas era meu. Eu podia assistir o que quisesse na TV, podia cozinhar o que quisesse. Podia convidar amigos sem me sentir culpado. Podia fazer planos sem ter que considerar uma família que me tratava como um intruso. Ricardo comentou na diferença durante um happy hour numa sexta-feira. Cara, você parece um homem diferente. Mais leve. Eu me sinto mais leve, respondi. É incrível quanto de energia você gasta tentando forçar-se a pertencer a um lugar onde não é bem-vindo. Marina tentou algumas vezes mais me convencer a voltar. Ela até sugeriu que vivêssemos separados por um tempo e trabalhássemos nas coisas. Marina, não há nada para trabalhar. Você não me ama, e isso não é algo que possa ser consertado com esforço. Ou o amor está lá ou não está. Mas eu posso aprender a te amar melhor. Não se aprende a amar alguém, Marina. O amor é algo que você sente ou não sente. O divórcio foi finalizado 3 meses depois. Marina conseguiu manter a guarda total das crianças, mas me permitiu visitação quando quisesse. Ela ficou com cerca de R$ 25 mil pela sua contribuição para reformas da casa, seu carro e seus equipamentos de trabalho. O mais importante, ela teve que encontrar um emprego de tempo integral pela primeira vez em anos. 6 meses após o divórcio, recebi uma ligação inesperada de Marina. Carlos, você tem alguns minutos para conversar? Claro. O que está acontecendo? Eu queria me desculpar. Ok. Eu consegui um emprego de tempo integral. Estou trabalhando 40 horas por semana pela primeira vez desde que nos casamos, e eu finalmente entendo. Entende o quê? Como é chegar em casa exausto e ter alguém tratando suas necessidades como inconvenientes? Como é se sentir invisível na sua própria casa? Como é amar alguém que não demonstra que se importa se você existe? Fiquei em silêncio, deixando ela continuar. Eu comecei a namorar alguém, ela disse. E quando ele me trata do jeito que eu tratava você? Eu percebo como é horrível. Marina. Não, deixe-me terminar. Eu te tratei como lixo, Carlos. Eu peguei tudo que você oferecia e nunca dei nada de volta. E eu não percebi porque estava muito confortável sendo cuidada para pensar em cuidar de alguém. Obrigado por dizer isso. Você tentou me dizer várias vezes, e eu não escutei. Eu descarte seus sentimentos porque era mais fácil do que mudar. E por que está me contando isso agora? Porque você merecia uma esposa muito melhor do que eu fui. E eu queria que você soubesse que eu sei disso agora. 2 anos depois, estou em um relacionamento novo com uma mulher chamada Patrícia. Ela é enfermeira, tem 33 anos, e nunca foi casada. O que mais me impressiona sobre ela é como o amor vem naturalmente para ela. Quando chego em casa do trabalho, ela genuinamente fica feliz em me ver. Ela pergunta sobre meu dia porque realmente quer saber. Ela cozinha comida que sabe que eu gosto porque gosta de me ver feliz. Ela me inclui em seus planos porque quer minha companhia. Nada disso é forçado ou uma tarefa para ela. É apenas como ela ama.
Como você faz isso parecer tão fácil? Perguntei uma noite depois que ela havia feito meu prato favorito espontaneamente. Fazer o quê? Me amar. Cuidar de mim. Me fazer sentir querido. Ela me olhou confusa. Carlos, por que seria difícil? Eu amo você. É claro que quero cuidar de você. E foi nesse momento que entendi completamente o que estava errado com meu casamento. Com Marina, demonstrar amor por mim era trabalho. Com Patrícia, não demonstrar amor seria trabalho. Ainda vejo Lucas e Isabela regularmente. Eles se adaptaram bem ao divórcio e até gostam de Patrícia. Marina encontrou alguém novo também, um cara chamado Roberto que, pelo que as crianças me contam, ela trata muito melhor do que me tratou. Mamãe cozinha para Roberto toda noite, Isabela me contou durante uma de nossas visitas. E ela sempre pergunta se ele quer vir quando fazemos coisas. Isso é bom, respondi sinceramente. Sua mãe aprendeu como ser uma parceira melhor. Por que ela não fez isso com você? Às vezes as pessoas precisam perder algo para perceber o que tinham, disse eu. O importante é que ela aprendeu. Alguns meses atrás, encontrei Marina no supermercado. Ela parecia bem, mais magra, mais cansada do que lembrava, mas bem. Oi, Carlos, ela disse com um sorriso genuíno. Como você está? Bem. E você? Bem também. O trabalho é puxado, mas estou me adaptando. Conversamos por alguns minutos sobre as crianças, sobre Roberto, sobre a vida em geral. Era uma conversa amigável entre duas pessoas que um dia foram casadas. Carlos, ela disse quando estávamos nos despedindo, você estava certo sobre tudo. Marina, não é sobre estar certo ou errado. Não, eu sei. Mas eu queria que você soubesse que entendo agora por que você foi embora. E eu respeito isso. Obrigado. Você merecia muito melhor do que eu dei. E eu espero que tenha encontrado isso. E encontrei sim. Fico feliz, ela disse, e parecia sincera. Dirigindo para casa naquela noite, pensei sobre toda a jornada. A dor, a confusão, a decisão difícil de deixar uma vida que parecia funcionar do lado de fora mas estava vazia por dentro. Não houve vingança no final, apenas verdade. A verdade de que algumas pessoas não sabem como amar até perderem algo importante. A verdade de que você não pode forçar alguém a te valorizar. A verdade de que às vezes a coisa mais amorosa que você pode fazer é ir embora. E a verdade mais importante de todas, que você merece estar com alguém que fica genuinamente feliz em te ver todos os dias, não alguém que te tolera em troca de segurança. Patrícia estava esperando por mim quando cheguei em casa, como sempre, com um sorriso genuíno e perguntando sobre meu dia. E como sempre, meu coração se encheu de gratidão por ter tido a coragem de deixar uma situação que estava me fazendo infeliz para encontrar uma que me faz genuinamente feliz. Porque no final, não se trata de vingança. Trata-se de encontrar o amor real.